capítulo 13, verso 21, diz assim: Então o povo pediu um rei, e ele lhes deu Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, e ele reinou por 40 anos. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, fará tudo que for da minha vontade. Você pode dizer um amém? Deixa eu ler também 1 Samuel, capítulo de número 13 também. Hoje está dando só 13, né, irmãos? É um mistério aí. 1 Samuel, capítulo 13, verso 4. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Amém. Apenas esses dois textos. Espírito Santo, fale conosco, Senhor, pela tua palavra, meu Deus. Apesar de nós, fala conosco. Me coloca como um vaso de barro, que o Senhor possa me usar em tuas mãos, por favor. Que o Senhor cumpra em mim o teu objetivo nessa manhã, e através de todos nós que possamos ser edificados, Senhor. Em nome de Jesus, efetua a tua palavra, Senhor, em teu nome, amém. Senhoras e senhores, nós temos aí aproximadamente quase uma hora, até as 11h30, e eu preciso muito da sua atenção. Nós temos vindo de um final de semana bem puxado. Ontem nós ministramos 2 vezes, e uma semana também bem exaustiva. Então a gente sabe, quando vai ficando cansado, a nossa concentração também vai cansando, né? E eu preciso muito da sua atenção nessa manhã, pela questão da nossa concentração. Gente, eu quero continuar hoje uma ministração, uma pregação, que a gente pregou, acho que o mês passado aqui de manhã, a gente não conseguiu encerrá-la, que foi sobre Davi. Não sei se alguns vão lembrar, mas a gente começou uma mensagem sobre Davi, uma mensagem temática, sobre o tema Aprendendo com Davi. E é muito sugestível, porque nós acabamos de apresentar um bebê aqui, né? Pelo nome de Davi. E eu gostaria, com a ajuda do Espírito Santo, a continuar essa palavra hoje, aqui com vocês, amém? Então, ela não chega a ser uma pregação aprofundada em algumas questões homiléticas e hermenêutica da teologia, mas ela é uma palavra bem pedagógica, para a gente aprender com alguns aspectos da vida de Davi. Particularmente, eu gosto muito de ministrar sobre Davi, porque é um homem que é muito rico na questão da sua vida com Deus. Um homem que foi rei. Davi foi um grande escritor, um grande poeta, um grande músico, um grande adorador, um homem quebrantado, um pecador também, que errou muito. Davi teve muitos pecados, mas sempre se mostrou também muito arrependimento verdadeiro, quando ele reconhecia seus erros, se arrependia. Então eu vejo em Davi um ser humano, uma humanidade muito semelhante a que todos nós vivemos. E a Bíblia, ela é maravilhosa, não é verdade? Porque a palavra de Deus, ela não é um tratado, uma biografia que exalta os êxitos
da vida de quem ela está narrando. Não, mas ela exalta também os defeitos. Você pode observar que as Escrituras, ao mesmo tempo que fala dos milagres realizados por homens, também fala dos defeitos desses homens. A Bíblia, ela é um livro muito equilibrado. Ela vai tratando os pontos altos e vai mostrando também os defeitos de todos os homens da Bíblia. Eu não sei por que existe essa névoa em torno da igreja hoje, de que a igreja ela não pode falhar, por exemplo. Eu não sei por que foi criada uma imagem nossa no mundo, as pessoas, o segmento que não crê em Deus, olham para a igreja e vejam como a igreja tem que ser algo perfeito. E se a igreja errar? Eu não sei onde qual foi o momento da história que se desenvolveram isso. Porque da Bíblia não veio. Porque a Bíblia, desde as suas linhas mais remotas, já deixou claro a falha de todo mundo. Ela vem trazendo um caminho de salvação, de libertação, de vida transformada, mas paralelamente, ela vem mostrando os defeitos de todos, desde o primeiro homem que foi Adão e a primeira mulher que foi Eva. Mostrou seus êxitos, mas mostrou seus defeitos. Depois veio Noé, mostrou os êxitos de Noé e mostrou os defeitos de Noé, quando Noé tomou um porre e fez o que não deveria ter feito. E vem construindo. E vem Abraão, mostra as qualidades de Abraão e mostra os defeitos de Abraão. Quando Abraão mentiu em relação a Sara, dizendo que não era mulher, era irmã dele. E todos os personagens bíblicos, a Bíblia vem mostrando os seus êxitos, seus pontos fortes e vem mostrando os seus defeitos. O que me leva a entender que a Bíblia não tem problema com os meus defeitos. Você sabia disso? Deixa eu dizer uma coisa para você, não se assuste. A Bíblia, ela não tem problema com os seus defeitos, suas falhas. A Bíblia, ela tem problema com a nossa hipocrisia. Isso sim. Por quê? A Bíblia diz que Jesus é a verdade, sim? Uma vez que eu tenho uma falha, uma vez que eu tenho até mesmo um problema não vamos chamar de problema, vamos chamar de pecado. Até mesmo que eu tenha um pecado que é consciente, que eu sei que eu preciso mudar, mas eu reconheço ele na minha vida, eu confesso, eu digo, eu assumo, eu peco aqui, eu repito um pecado aqui faz anos, eu não consigo me libertar. Uma vez que eu assumo isso, tudo bem, porque é a tua verdade. E Jesus, sendo a verdade, ele não tem problema com a verdade, mesmo que essa verdade seja um defeito, uma falha ou um pecado. Agora Jesus, ele tem problema com mensagens subliminar, aonde eu tenho problemas de pecados, tenho problemas de caráter, mas vendo uma imagem perfeita. Isso se chama hipocrisia. O que me leva a concluir o que a gente repete muito em cima dessa plataforma, que Deus tem mais
problema com a hipocrisia do crente do que com o pecado do pecador. Você sabia disso? Você sabia disso? Você sabia que para um indígena, vamos falar um indígena, que está lá no meio da selva, que ainda não teve contato com a civilização, e aonde o Giovanni está como missionário, no Vale do Javari, na tríplice fronteira com o Brasil, Colômbia e o Peru, é onde ele está, dentro do Vale do Javari, que é a maior reserva indígena do mundo. Só dentro da reserva do Vale do Javari tem em torno de 12 etnias ainda não catalogadas. Ou seja, tem em torno de 12 povos que ainda não tiveram contato. Então, esse indígena que nunca teve contato com o homem branco e nem com a civilização, um dia ele também vai chegar diante de Deus. E ele nunca ouviu falar o nome de Jesus para crer. Só porque a medida para ele será menos avassaladora do que para mim. Ele será julgado pelas suas obras, porque ele não ouviu falar de Jesus. Então, se ele foi um índio bom, pelas suas obras ele pode ser salvo. Nesse caso específico. Agora, eu, que tive tanto acesso a Deus, que tive acesso às Escrituras, que sentei várias vezes num banco, numa cadeira de uma igreja, que ouvi tanto pela internet, que ouvi tantas pessoas me falar de Deus, aí não adianta apenas eu ser bom, não adianta eu dizer, eu fui bom, eu nunca fiz mal a ninguém, eu nunca usei drogas, eu sou bom, eu sou uma pessoa boa, eu não preciso de Jesus. Para mim, o julgamento será bem mais rigoroso. Você sabe por quê? Porque de boas intenções até o inferno está. Ser bom não te salva. O que te salva é ser verdadeiro diante das dificuldades que você tem e reconhecer Jesus como teu Senhor e dizer: esta é a minha verdade, tenha misericórdia de mim e me alcance com a verdade perfeita, Senhor. Reconheço as minhas falhas, reconheço os meus pecados, sou pobre de espírito, tenho muitas dificuldades, eu jogo cinza na minha cabeça, eu rasgo as minhas vestes, eu me coloco diante de Ti. Foi o que sobrou de mim, tenha compaixão de mim, Senhor. Deus não tem problema com isso. Então Ele pega eu do montouro, e Salmos 40, verso 2, Davi disse: e tirou-me entre os montouros dos necessitados, e me colocou assentado entre os príncipes. É isso que Ele faz comigo e com você. Você pode dizer amém, glória a Deus. Essa introdução é só para dizer que esse é Davi, um homem que errou muito, mas ele tinha uma verdade. Ele dizia: Senhor, errei, pequei, fiz errado, coloquei a mão onde não deveria colocar a minha mão, desenvolvi um planejamento onde o Senhor não estava presente. Mas Davi sempre se arrependia e cria que Deus poderia perdoar os seus pecados. A minha conclusão nessa introdução é que o alvo de Davi, estando certo ou estando errado, sempre era Deus.
Nunca foi ele, nunca foi seus acertos, nunca foi o orgulho dos seus talentos, da sua capacidade, mas ele sempre mirava em Deus. Acertei, glória a Deus. Errei, Deus tenha misericórdia de mim. E assim assim deve acontecer comigo e com você. Está dando certo? Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Fiz errado, fiz o que não deveria fazer, eu também volto para Ele e clamo: Deus, tenha misericórdia de mim. Porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. A questão é entender que independente se eu estou certo ou estou errado, eu preciso de Deus. Obrigado pelo seu sinal de vida. O que nós precisamos entender nessa manhã é que independente se eu estou certo ou estou errado, eu preciso de Deus na minha vida. Nós acabamos de ler um texto que fala de um rei que está sendo rejeitado e outro que está sendo aceito. E tanto Atos como 1 Samuel aponta Davi como um homem segundo o coração de Deus. Mas um homem segundo o coração de Deus que reconhecia suas falhas, reconhecia seus erros, seus pecados. Já Saul, não. Saul, os acertos dele, ele colocava na sua conta, seus êxitos. As guerras que ele vencia, ele não dava louvor a Deus. E muitos erros que ele cometia, ele não se arrependia. Ele sempre tinha um argumento. Uma vez, Deus disse para Saul: Saul, você vai guerrear contra outra nação. E você deve matar todos. Não deixa nenhum gado vivo. E aí Saul chegou lá, guerreou, e aí ele viu que o gado era gordo, que as fazendas eram boas, as ovelhas, e ele então resolveu não matar, tirou proveito. E aí eles estão voltando para Israel depois da guerra, e aí Deus disse para Saul: Saul, que barulho é esse que eu estou ouvindo? De mugido de boi, de vaca. Ah, Senhor, é porque eu vi que o gado era gordo, as criações eram bonitas, e eu poupei elas para sacrificar para o Senhor. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Sabe, muitas vezes Deus está falando conosco, está dizendo assim: você está errado. Deus só falta esfregar no nosso nariz o nosso erro, e a gente está argumentando, dizendo: não, é porque é disso, é porque é daquilo, é porque na verdade não sei o que, não sei o que. E todo argumento vem para maquiar o orgulho do nosso coração que não quer se arrepender. Difícil é lidar com alguém ruim de arrependimento. Terrível é você ter alguém na sua equipe, seja profissional, seja ministerial ou seja familiar, que você confronta às vezes e diz: cara, você está errado. E a pessoa diz: eu não acho que eu estou errado. E está todo mundo vendo que ele está errado. Ele diz: não, eu estou na minha razão, eu acho que eu estou certo, não sei o quê. E agora você imagina, para nós já é difícil lidar com alguém na nossa equipe que é ruim de arrependimento, imagina para o coração de Deus lidar com um povo que é argumentativo. Um povo que Deus está dizendo assim: está errado, e o povo argumenta: não, mas é porque a vaca é gorda. Rapaz, isso é pecado. Porque Deus, ele não tem problema com o pecado. Você sabia que Deus não tem problema com o pecado?
Deus tinha problema com o pecado antes de Jesus. Depois que Ele enviou Jesus, e Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue, a questão do pecado Jesus resolveu na cruz, está resolvido para Deus. Agora Deus tem problema com pecadores que não se arrependem. Posso ir um pouquinho mais fundo? Você não vai se assustar? Você sabia que a mesma classe que vai povoar o céu é a mesma que povoa o inferno? Você sabia que o mesmo tipo de gente que vai para o céu é o mesmo tipo de gente que vai para a perdição? Você sabia que quando você chegar no céu você vai encontrar pecadores? E pasme-se, quem for para a perdição também vai encontrar pecador? Talvez você possa estar bugando e dizendo assim: não, mas me falaram a vida toda que quando eu chegasse no céu eu ia encontrar só santo. Mentira. Tanto um quanto o outro está povoado do mesmo povo, pecador. No céu é pecador, no inferno é pecador. Onde é que está a diferença, pastor? Abra bem seus ouvidinhos. A diferença está aqui, ó. É que os pecadores que serão salvos são pecadores que se arrependem em todo momento. E os pecadores que vão se perder são pecadores que nunca se arrependeram. Eu não sei você, mas eu hoje só do momento que eu levantei até agora que eu estou pregando aqui, eu não sei já quantas vezes eu já pequei hoje. De pensamento, de coisas involuntárias que eu não consigo controlar. Então, o arrependimento é o que toca o coração de Deus. E nós estamos diante de duas gerações de liderança, de governo, Saul e Davi. Uma que se arrependia e a outra que argumentava. Disse, não, é que na verdade eu acho, eu estava no meu direito. Era direito meu. O apóstolo Paulo vem dizendo que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Era agora que você poderia dizer, oh yes baby. Ou quem sabe se você é crente, dá um glória. Ou quem sabe se você é crente, dizer, essa foi para mim. Amém. É isso aí, gente. Nosso problema é esse. Saul poderia ter encerrado bem. Saul começou bem, gente. Quem lê a Bíblia sabe disso. Saul começou muito bem, mas ele terminou numa forma terrível. Saul, ele se suicidou. Sabe o que é um rei se matar? Ele se lançou sobre a própria lança. Porque esse é o destino de todo aquele que nunca se arrepende. Um dia ele morre pelas suas próprias mãos. Quem nunca se arrepende, não quer dizer que viver numa igreja, está todo dia na igreja, ou ouvindo uma palavra, ou numa missa, ou seja lá onde for, faz da gente pessoas arrependidas. Não, muito pelo contrário. Está cheio de gente aí pelas igrejas ruim de arrependimento. E a gente acaba morrendo pelas nossas próprias mãos. Contrapondo com Saul, então Deus apresenta Davi. Um menino, pastor de ovelha, simples, mas verdadeiro. A Bíblia chama ele de sisudo de palavra. É aquele assim, ou é ou não é. Ou vai ou racha. 8 ou 80. Ou me ama ou me odeia. Entendeu? É aquele que você diz assim, Davi, você errou. Eu errei. Misericórdia de mim, meu Deus. Me perdoa. Diferente de Saul. Saul, você errou. Errei? Não, peraí, eu vou explicar. E você vai entender que eu não estou errado.
Temos duas classes. Em qual dela nós nos encaixamos? Saul, ele fazia das suas vontades seu alvo. Saul era aquele tipo de crente que usava Deus para alcançar os seus objetivos. Saul era aquele tipo de homem que usava a sua herança israelita, hebreia, e manipulava ela para fazer as suas vontades. Davi é aquele tipo de crente que não se movia se não fosse pela vontade de Deus. Ele orava e dizia: Senhor, devo ir para a guerra ou não? E Deus dizia: não vai, Davi. E ele não ia. Essa guerra não é tua, Davi. Não entra nessa guerra. E ele obedecia. Depois ele orava de novo e dizia: Senhor, devo ir para a guerra ou não? E aí Deus dizia para ele: agora vai, Davi, que eu vou colocar os teus inimigos em tuas mãos. Como é bom quando a gente não usa Deus como uma massa de manobra para realizar o que a gente quer, mas Deus é o alvo da nossa fé, da nossa confiança, e nós estamos totalmente voltados à vontade dEle e não à nossa, mesmo que cumprir a vontade de Deus causa percas para nós, mesmo que viver a vontade de Deus nos custe alguma coisa, e vai custar. Servir a Deus custa, irmão. Se a vida que você serve, ou melhor, se a vida que você leva com Deus não te custa nada, terá que rever esse evangelho, porque é um evangelho de uma graça barata, e a graça não é barata, a graça é de graça, mas a graça é cara, é a moeda mais cara, é a graça de Deus. Você está me entendendo? Você está disposto a viver a vontade de Deus, não a sua? Quantos de nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos argumentos? A gente é muito bom de argumento, a gente é argumentativo. A gente tem uma lábia que eu vou dizer uma coisa. Só porque Deus conhece o meu e o seu coração. Conhece ou não conhece? Conhece. Então Deus não está preocupado com o seu pecado. Deus não está preocupado o quanto você pecou, as coisas absurdas que você fez, o quão nojento foi. Deus não está preocupado com isso, porque Ele já tem uma solução para o pecado, que foi a cruz de Cristo. Agora, Deus está preocupado se eu vou assumir e me arrepender, e dizer: Senhor, eu me arrependo, tenha misericórdia de mim, Jesus, me ajuda a mudar, Senhor, aquilo que eu não consigo por conta própria. Eu tenho feito as pessoas que eu amo sofrer. Eu tenho usado dos meus argumentos para convencer, para manipular, para levar as pessoas para onde eu quero. Pois bem, Davi, alvo ou consequência? Segundo ponto, aprendendo com Davi. Davi tinha por alvo agradar a Deus. Saul tinha por alvo agradar a si mesmo e fazer a sua vontade. Nós temos duas possibilidades diante de nós: ou nós vivemos para servir o reino, ou a gente vive para desenvolver o nosso reino. E aqui pega muito para mim que sou pastor. Se eu não cuidar, rapidinho eu paro de servir o rei e o reino e desenvolvo o meu próprio reino. E tem muitas igrejas, pastores e denominações vivendo isso. Rapidinho passa de um espírito de Davi para um espírito de Saul.
Saul vivia para servir o reino de Israel, que era o reino de Deus. Saul entrou no reino de Deus e começou a desenvolver o seu próprio reino. Davi tinha por alvo agradar a Deus e não a si mesmo. Como consequência, teve sucesso, fama, riqueza e reconhecimento. Baixa um pouquinho o teclado para mim aqui, filho. Davi teve por alvo agradar a Deus. E imagina, como consequência disso, ele teve tudo aquilo que Saul queria: fama, sucesso, riqueza, dinheiro, reconhecimento. Alvo ou consequência? Saul trabalhava por consequência. Davi vivia por alvo. Davi vivia focado em Deus, servia a Deus, consultava o coração de Deus para descobrir aquilo que agradava a Deus. E tudo que agradava a Deus, Davi queria fazer para agradar o coração de Deus. Saul vivia pelas consequências. Ele vivia para se tornar famoso, para se tornar rico, para se tornar poderoso no seu próprio reino. Só porque Davi acabou tendo tudo aquilo que Saul queria ter, como consequência do seu alvo. Sabe, é muito triste quando a gente faz da fama, da riqueza, do poder o nosso alvo. É muito triste quando a gente trabalha e o eixo que faz a vida girar é só dinheiro, é só ser reconhecido, é só a fama, a aceitação. A gente vive gravitando em torno disso. A gente gravita em torno do dinheiro, da fama, do sucesso, do reconhecimento. Isso é muito triste, isso é muito vazio. A gente faz dessas coisas o alvo. A gente acorda de manhã pensando em ganhar mais dinheiro e vai dormir pensando como fazer para ganhar mais dinheiro no outro dia. A gente acorda de manhã pensando o que eu vou fazer para me ser mais aceito, para o meu produto ser mais reconhecido e para que o meu nome cresça ainda mais e a minha marca. O que eu faço? E eu deito e acordo e vivo pensando, gravitando em torno disso. Eu faço dessas coisas o alvo da minha vida. E dentro de uma disciplina cristã, isso está equivocado. Eu devo deitar e acordar fazendo da minha vida Deus, o alvo da minha vida, Deus. Eu devo deitar pensando, Senhor, como é que eu faço para te agradar mais amanhã? E quando eu acordo de manhã, Senhor, o que eu vou fazer hoje? O que te agrada hoje? E Davi pegava a sua harpinha no campo, sentado em cima de uma pedra, eu não sei, na beira de um barranco também não sei, mas uma coisa é certa: Davi vivia procurando agradar a Deus em tudo que ele fazia. Como consequência disso, ele teve a fama que nenhum rei teve, o dinheiro que todos os reis gostariam de ter, o reconhecimento perpétuo, porque o trono de Davi recebeu uma promessa que nenhum rei recebeu. Deus prometeu a Davi que o trono dele nunca ficaria vazio. E foi dessa palavra que veio o Messias, que senta no trono de Davi até hoje. Imagina ser enxertado na tua geração, que Jesus vai ser o co-herdeiro da tua história. Simplesmente porque Davi fazia de Deus o seu alvo, e não as coisas dessa vida. Não trabalhe por consequência, trabalhe por alvo. Que o reconhecimento, fama e riqueza será apenas uma consequência. Eu posso garantir para vocês nessa manhã, meus irmãos, que se você colocar Deus no centro de
tudo que você fizer e procurar agradar o coração de Deus, você pode ter certeza que Deus tem para você muito mais do que a força do seu braço pode promover. Deus pode abrir portas que você não imagina e você não consegue. Por mais que você seja influente, você tenha bons relacionamentos de influência, mas há portas que estão na mão de Deus. Só Deus pode abrir, só Deus pode fechar. E isso é liberado quando nós agradamos ao Senhor e a nossa vida começa a gravitar em torno de Deus. Glória a Jesus. Não trabalho por consequência, trabalho por alvo. Que o reconhecimento, fama, riqueza será apenas uma consequência. Assim era Davi. E assim também foi com Jesus. Jesus tinha fama, mas a fama não o tinha. Por quê? Porque o coração de Jesus estava cheio do Pai. Algum momento Jesus correu atrás de fama? Algum momento você vê Davi correndo atrás de fama? Não. Mas o coração, tanto de Jesus quanto de Davi, era cheio do Pai. Consequentemente, teve um rei mais famoso que Davi? Nunca. Consequentemente, tem alguém mais famoso que Jesus? Fala. Tem algum famoso que chega perto que Jesus? Pode pegar toda a história, todos os heróis e todos os bandidos que já existiram e que vão existir. Ninguém consegue subsistir a Cristo, a fama de Cristo. Jesus não precisa de mídia, Jesus não precisa de internet, Jesus nunca precisou de rádio, nunca precisou de televisão, nunca precisou de imprensa, e todo dia ele é atualizado como o homem mais famoso, e ninguém consegue derrubar isso. Mas nunca correu atrás de fama, mas sempre encheu o seu coração do Pai, sempre tentou agradar o Pai, sempre tentou encher a sua vida com o amor de Deus. Jesus tinha fama, mas a fama não tinha. Isso vale para o dinheiro, isso vale para o sucesso, vale para todas as coisas. Assim como Jesus tinha fama, a fama não tinha. Nós podemos ter dinheiro, mas o dinheiro não pode nos controlar. Nós podemos ter sucesso, mas o sucesso dessa vida não pode nos controlar. Porque na verdade, só o que detém o controle sobre a nossa vida é Deus. Quando Deus controla a nossa vida, pode acontecer de um dia você perder tudo que você tem, mas você não será um derrotado. Quando Deus é o centro da sua vida, você pode acontecer de um dia você perder tudo pelo que você trabalhou a vida toda e ficar morando debaixo de um guarda-chuva. E mais, as pessoas também te abandonar. Mas se Deus for o centro da sua vida, mesmo você perdendo tudo, você não será um derrotado. Quando você perde dinheiro, você pode apenas ser um quebrado financeiramente. Mas derrotado você se torna quando você perde a fé. Mas quando pode acontecer de nós perder muita coisa, mas se nós guardarmos a fé em Deus dentro de nós, nós nunca somos derrotados. Glória a Jesus, aleluia. O Espírito Santo fala com você aqui nessa manhã. Tenho certeza que Deus está falando ao seu coração. Receba essa palavra, meu irmão. Quem sabe hoje é um dia de fazer um reset, de apertar um botão e resetar, talvez até mesmo alguns conhecimentos que você tinha em relação a Deus, a Bíblia, a fé. Não fazer das suas causas próprias o eixo que faz a sua vida girar, mas sim que a sua vida, a nossa vida possa girar em torno do eixo correto, que se chama Deus. Foi o que Jó disse, né? Deus deu, Deus tomou.
isso é uma pessoa que gravita em torno de Deus. Isso é maravilhoso. Glória a Jesus. O dinheiro, a influência e a fama pode ser uma bênção, uma vez que não sejam eles nosso alvo, e sim amar a Deus. Você ama mais a Deus do que as suas conquistas? É uma pergunta. Você ama mais a Deus do que a sua carreira? Alguns não arriscam dizer nada. Você ama mais a Deus do que as pessoas que você ama, do que seus filhos? Amém. O alvo de nossa fé deve ser sempre amar Jesus, e não soluções ou milagres, porque Ele é a fonte de tudo. Eu quero descobrir o segredo do sucesso de Davi. Como que ele foi o rei que ele foi, o homem que ele foi. Está aqui. Ele era um homem que amava a Deus, e a sua vida gravitava em torno de Deus. O coração dele pertencia ao Senhor. Somos uma igreja que carrega características egocêntricas. Enquanto está me servindo, eu estou junto. Enquanto está me beneficiando, eu tenho uma aliança. Mas a partir do momento que eu não tenho mais benefício, então eu quebro a aliança e eu não tenho mais nada com você. Somos uma igreja caracterizada por isso. E isso é muito peculiar aos casamentos de hoje, né? Os casamentos de hoje é meio que baseado no mercado capitalista. Enquanto eu estiver ganhando, temos junto. Mas a partir do momento que eu não tiver mais lucro com você, então eu me separo. E não é assim. Não é baseado nisso. Somos uma igreja que carrega características egocêntricas, ao invés de carregar característica espiritual. Quando sou egocêntrico, eu me faço missão de Cristo. Eu sou o alvo da missão de Cristo. Quando sou uma igreja espiritual, Cristo é o alvo da minha missão. Eu já fui alvo da missão de Cristo quando Ele morreu na cruz por mim. Agora chegou a vez de Cristo ser o alvo da minha vida, como igreja ou indivíduo. Entendeu, meu irmão? Nós já fomos o alvo da missão de Cristo. Você sabia que hoje nós não somos mais o alvo da missão de Cristo? Hoje Cristo é o alvo da nossa missão. Um dia nós todos fomos alvo da missão de Cristo. A missão dele foi a cruz, morreu por nós e fez desse ato a nossa salvação. Só porque hoje nós temos que fazer de Cristo o alvo da nossa missão. Só porque muitas vezes nós somos uma igreja onde nós mesmos somos o alvo da nossa missão. A gente vem à igreja pensando em nós. A gente vem aqui e a gente recebe uma oração para quê? Para eu melhorar. A gente quer melhorar. A gente está pensando em nós. E esse pensamento individualista, ele é egocêntrico. Tudo que eu vou fazer que só a minha vida melhora, tem coisa errada. Você sabia? Se a sua oração só tem a ver com você, a sua oração tem coisa errada com essa oração. Se quando eu oro, só apenas as minhas necessidades estão envolvidas na minha oração, se a minha vida de crença, de fé, o alvo é eu, esse cristianismo está errado. Isso é egoísmo. Isso talvez explique porque essas orações nunca foram respondidas. Porque tudo que Jesus faz é coletivo. Jesus nunca fez nada para abençoar apenas um. Eu vou abençoar o Nicolas
porque o Nicolas e o resto que se ferre. Não. Deus vai sondar o nosso coração e vai ver as intenções. Se o meu coração é coletivo, então Ele me abençoa, porque Ele sabe que eu não vou reter a bênção em mim, mas eu vou compartilhar com tudo aquilo que está ao alcance dos meus braços. Tudo que eu puder tocar, eu vou liberar aquilo que Deus liberou sobre mim. Mas às vezes a gente vive um cristianismo onde a gente faz de Jesus o alvo das nossas necessidades, enquanto o correto era nós fazer Cristo o alvo da nossa fé em todo tempo, em todo momento. Senhor, o que eu posso fazer para te agradar hoje? Você já começou o seu dia assim? Já? Já começou a semana dobrando o joelho dizendo: Senhor Jesus, eu queria saber o que eu posso fazer essa semana para agradar o Senhor. É assim que você começa? Ou a gente dobra o joelho e a gente diz, quando dobra, a gente diz assim: Senhor, me abençoa nesse dia, me dá um dia abençoado, me dá isso, me dá aquilo, Senhor, abre os caminhos, Senhor, abençoa, Senhor, mata o outro que está me atrapalhando, né? Que tem uns crentes macumbeiros, que quer o mal do outro. E a gente diz: Senhor, tudo que não me abençoar, o Senhor tira do meu caminho. Senhor, tudo aquilo que vai me incomodar, tira do meu caminho. Pois é justamente as coisas difíceis da vida que me melhoram. Senhor, que tiver de luta, de prova, afasta de mim. Pois é justamente pelo meio das provas que nós somos aprovados. Não existe aprovação sem prova. Nós somos um tipo de igreja centralizado no nosso ego. Nós temos uma aliança firmada nas nossas necessidades. Enquanto Deus estiver me servindo, eu estou contigo. A pergunta é: será que nós estamos dispostos a amar Jesus e viver um evangelho que sirva a Ele e à missão de Cristo? Será que nós estamos dispostos a acordar de manhã e perguntar: Senhor, o que eu posso fazer para te agradar mais? Você já se apaixonou por alguém? Não? Ô povo ruim de amar, né, gente? Aquela paixão assim que dá em adolescente, né? Que cria borboletas no estômago, que não come, não dorme. Aquela coisa de vontade de estar sempre com aquela pessoa, que você queria desculpa para chegar perto, para puxar um assunto. Você lembra dessa fase na sua vida? Então, imagina a gente aplicar isso em relação a Deus. A gente não vê a hora de estar com Ele, de ficar com Ele. Dizer: eu quero te agradar porque eu te amo tanto. O que eu posso fazer para te agradar? Ó Deus da minha vida. Aleluia. E Davi diz em Salmos 46: Tu é o meu refúgio, Tu é a minha fortaleza. Davi está dizendo: não é o que eu conquistei que tornou o meu refúgio, não é o meu dinheiro, não é a minha fama, não é o meu sucesso, não é os reconhecimentos, não são nessas coisas que eu me refugio, mas o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. Estando no vale ou na montanha. Não foi ele que disse isso? Foi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Salmos 23, o Senhor é o meu pastor. E nós dizemos, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está errado essa colocação. O original diz: o Senhor é meu pastor, então eu não sentirei falta de nada.
Deus tem misericórdia de nós, você não acha? Que nós possamos colocar Deus no centro da nossa vida. Porque se Deus não estiver no centro da nossa vida, assim como Deus estava no centro da vida de Davi, pasme-se, senhoras e senhores, não há nada neste mundo suficiente que venha satisfazer a nossa alma é insaciável. São alegrias passageiras, são felicidades passageiras. Você compra algo agora, você fica feliz, mas daqui 2 dias aquilo já se tornou obsoleto, já ficou velho, e você quer algo novo para poder provocar alegrias novas. E onde é que a gente vai parar? Agora, quando nós temos Deus no centro da nossa vida, a gente é feliz, não pelas conquistas aqui, mas a nossa alegria vem de um lugar muito, muito profundo que esse mundo desconhece. E aí a gente consegue entender que aquilo que Deus ocultou dos sábios e dos grandes, Ele revelou aos pequeninos. Obrigado pela sua afirmação, meu irmão. Glória a Jesus. Aí você encontra pessoas de milhões, de bilhões, mas infeliz e insatisfeito. E você encontra alguém empurrando um carrinho de reciclagem, cantando e assobiando. E você pergunta: você é feliz? É bem possível que, se você fazer essa pesquisa, você vai ficar de queixo caído. É bem possível que, se você tirar, eu já fiz isso uma vez. Eu perguntar para alguém que está dentro de um bom carro: você está feliz hoje? Bom dia, só se for para você. E a gente perguntar para alguém que está empurrando um carrinho de reciclagem: você está feliz hoje? Aham. A felicidade não está nas coisas dessa vida. Nunca teve. E nunca vai estar. Você sabe o que é ser feliz? De verdade. É não depender da terra para viver, mas é depender do céu. É estar firmado, as nossas raízes estar de molho numa água fresca. Aí o cheiro dessas águas, as nossas raízes brotam todo dia. A nossa esperança vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Davi chega no final, já com a barba branca, e ele diz: eu fui criança, eu fui adolescente, eu fui jovem, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Onze horas e 26 minutos, 24, eu encerro. Às vezes precisamos relembrar o porquê estamos fazendo o que estamos fazendo. Se trazermos à memória o que nos fez iniciar, manteremos em nossa memória aonde queremos chegar. Você está trabalhando pelas mesmas coisas que você começou? Ou você se perdeu no caminho? Às vezes precisamos relembrar o porquê estamos fazendo o que estamos fazendo. Você está servindo a Deus pelas mesmas coisas que você começou? Ou quando você começou a servir a Deus, você tinha uma fome, você tinha um desejo, você tinha um fogo cerrado nos seus ossos, como diz Jeremias. Você queria estar com Deus, você queria amar Jesus, você queria ler a Bíblia, você queria descobrir mais sobre Ele, você queria se alimentar. O seu primeiro bom dia não era para as pessoas, mas era para o Espírito Santo. Você acordava de manhã, 1 hora antes de todo mundo, saía na frente, pegava a sua Bíblia, pegava uma playlist, uma música, eu não sei. Você ficava a sós com Deus e você dizia: o que a gente vai fazer hoje, Jesus? E o tempo se passou, e agora você está dentro de uma igreja, sendo movido
pelos seus próprios interesses e não mais por Deus. Às vezes precisamos relembrar o porquê estamos fazendo o que estamos fazendo, gente. Se trazermos à memória o que nos fez iniciar, manteremos em nossa memória aonde nós queremos chegar. Porque quando eu volto para a origem, eu não perco o destino. Tem muita gente perdida. Tem muita gente que faz tempo que perdeu o fio da meada. Romanos 14, 19. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuramos edificar uns aos outros. Isso aqui me dá base para aquilo que eu falei uns minutos atrás. Se só eu estou ganhando, tem coisa errada com a minha motivação. Davi vivia pelo alvo e não pela consequência. Não sirva a Deus pelo que Ele pode te dar. Não sirva a Deus pelas melhorias que Ele... Isso são consequências, meu irmão. Sirva a Deus porque Ele é a causa da sua vida. Ele está mais próximo de você do que a roupa sobre a sua pele. Sirva a Deus como se fosse o seu último respirar, último fôlego de vida. Porque quando nós partimos daqui, até a última respiração nós temos que devolver. Eu conversei com um pai que viu o seu filho partir. E ele disse para mim: pastor, eu fiquei impressionado, porque eu pensava que o último fôlego era para dentro, mas é para fora. E o meu filho, ele não se passou, não, mas a última respiração foi... Porque até o nosso último fôlego volta para Ele. A gente não retém nada. Servir a Deus com tudo que somos, com tudo que temos. Uau! Esse é o segredo de Davi. Eu quero encerrar. Não faça dos seus alvos maiores do que o principal alvo, que é Deus. Você entendeu o que eu disse? Não há problema nenhum em a gente ter outros objetivos. Devemos ter, é bom. Mas o maior de todos os objetivos e alvo é Deus, servir a Deus. Ele é a preeminência. Você sabe qual é a maior investida hoje? É diminuir o tamanho do alvo. Diminuir o tamanho de Deus. Hoje a investida do mundo secular é para tornar Deus muito distante da sua mente. É para tornar Deus algo infinito, pequeno na sua vida. O mundo secular diz para nós hoje: não tem problema, você deve crer em Deus, você deve servir a Deus, mas não precisa estar sempre na igreja. Que negócio é esse? Você não precisa andar com uma Bíblia na mão e lendo a Bíblia todo dia. Para que isso? Sabe, você pode crer em Deus, mas faz o seguinte: crê em Deus no teu quarto. Para que você tem que estar falando de Deus para as pessoas? Cada um fica com o Deus que tem. Você não precisa influenciar os outros com o seu Deus. Respeita. Essa é a voz secular. Sabe o que o mundo está tentando fazer? Diminuir o tamanho do alvo. Você sabe por quê? Diminua o tamanho do alvo e dificultará o trabalho das flechas. Quanto menor for o alvo, mais difícil é para nós atingi-lo. O mundo secular quer diminuir o tamanho de Deus na sua vida, porque quão menor for Deus na sua vida, mais difícil para você atingi-lo ou alcançá-lo.
E o que a Bíblia está nos ensinando nessa manhã? Limpa as suas lentes. Deixa o alvo bem grande. Por quanto maior é o alvo, mais facilita para mim, que sou a flecha, para atingi-lo e alcançá-lo. Deus não é o nosso Deus não é um Deus qualquer, não é um Deus pequeno, não é um Deus com D minúsculo, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem que estar amplo, limpo e grande na nossa frente, para que a nossa vida possa atingi-lo como nosso principal alvo, senhoras e senhores. Correr atrás dos outros alvos e esquecer o maior de todos, diz as Escrituras que é correr atrás do vento, segundo Salomão. Não adianta de nada. Amém. Quero ser o centro. Glória ao teu nome, Jesus. Quero ser um instrumento. E eu não consegui terminar a palavra. Vai ficar ainda para outro domingo. Vamos partir daqui. Davi, ele era intenso em tudo que ele fazia. Vamos continuar outro dia. Tá bom essa medida? Você conseguiu absorver alguma coisa? Consegui passar bem o meu produto? Então, por que você não compra a ideia? Se eu sou um bom vendedor e o meu produto é de primeira, não rejeite ele. Compre ele essa manhã e diga: minha vida a partir de hoje será pautada tudo nesse princípio: agradar a Deus, servir a Deus, primeiro Ele, e as demais coisas me serão acrescentadas. Coloque-se em pé, por favor, meu irmão. Eu não quero ser artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha. É você, em minha Jesus. vida, e é você, Deus. Derrama tua glória até que eu não consiga ficar em pé. Eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Aleluia. Vamos orar? Deus, Glória a Jesus. derrama tua Vamos orar um glória pelos até outros. que Eu quero convidar você a fechar seus eu olhos. consiga mais E aonde você está mesmo, você fazer a Deus uma oração, se essa palavra falou com você, e que nós possamos tomar uma decisão hoje. Talvez está tudo muito bem, tudo muito confortável, mas só precisamos rever a nossa prioridade. Enquanto os ministros vão cantar essa canção, eu quero que você feche seus olhos e faça a sua oração. Hoje nós não vamos chamar ninguém aqui à frente, mas eu quero que você seja ministrado onde você está, e você faça a sua oração individualmente. E se essa palavra falou com você, diga: Senhor, me ajuda, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero graça para ser humilde, Senhor, e reconhecer que eu estou errado, e eu preciso servir a Ti, Jesus. Renova as minhas forças nesta manhã, Senhor. Eu quero tanto viver essa palavra, mas eu não tenho força. Vai orando, meu irmão. Quero ser um instrumento. Vai dizendo para Ele: Senhor, me ajuda. Eu sou tão embebido por essa correria da vida. Eu não quero ser artista. Ah, Senhor, mas a Tua palavra falou conosco nesta manhã. Eu não
quero ser adorado. Nos ajuda, Espírito Santo. Eu nasci pra te adorar. Precisamos trazer a nossa família para te servir, Senhor. Eu nem mereço isso. Seja o centro da minha casa, do meu casamento, do meu lar. Pois o meu alvo é Cristo. Em nome de Jesus. Eu não quero ser o fogo. Vai orando aí, irmão. Eu quero desaparecer. Vai orando pela sua casa, vai orando por você, vai fazendo as suas escolhas. Essa manhã é uma manhã de tomar decisões. Decida hoje em servir a Deus, entregue a sua vida a Ele. Não volte para casa como você entrou aqui hoje. Faça um propósito de viver diferente a partir de hoje. Viver por alvo e não por consequência. Em nome de Jesus. Cante. Deus, derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé. Sim, Deus. Pois eu sei que santo tu és. Em nome de Jesus. Sim, Pai. Nós oramos nesse momento e abençoamos a todos os teus filhos. Liberamos todos debaixo desta palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Todo mal, toda cegueira espiritual, nós repreendemos. Toda ilusão do inimigo, nós repreendemos. Que os olhos possam ser abertos, Senhor. E que a verdade absoluta possa ser vivida, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado por nos ensinar a Tua palavra nessa manhã, em aprendermos com alguns aspectos de Davi. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos edificar uma vez mais e nos alimentar pelas Escrituras Sagradas. Nós liberamos todos nesta manhã debaixo dessa palavra e os abençoamos em nome de Jesus. Todo mal caia por terra, toda corrente que está sendo arrastada, que seja quebrada agora em nome de Jesus. E se nós estamos vivendo uma vida contrária àquilo que foi pregado, clamamos por ajuda para que possamos viver segundo a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor seja o eixo da nossa vida e que nós possamos estar centrados em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, abençoamos os Teus filhos. E se você recebe essa oração, diga amém. Assim seja. Dá um abraço no seu irmão, na sua esposa. Isso, diga como foi bom estar com você aqui. Não consiga mais ficar de pé. Pois eu sei que santo é. Glória a Deus. E nesse clima nós vamos encerrando. Levante a sua mão e diga assim: já acabou. Mas domingo que vem tem mais nesse mesmo horário. E hoje às 7 da noite. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Jesus Cristo.